Fala galera, como é que vocês estão? Muito bem, a pedido de muitos de vocês, a gente vai falar aqui sobre o anime Demon Slayer. E pra quem não sabe, pessoal, esse é um mangá, um anime também, que conta a história de Tanjiro Kamado, uma criança que na verdade ajudava a sua família em tarefas diárias e na venda de carvão para a cidade. Em um determinado dia, muito comum como qualquer outro, na volta para sua casa, Tanjiro, ele se vê numa situação bastante traumática, na verdade. Ele se depara com a sua família inteira morta. O que aconteceu aqui? Depois de conseguir ajudar a sua irmã, ele descobre que ela se transformou num Oni. Após ser salvo pelo Pilar da Água, o Gyu Tomioka, ele realmente inicia sua jornada na busca da cura para sua irmã e da vingança pela morte da sua família. E após conhecer o Sakongi Urokodaki, Tanjiro inicia o treinamento para se tornar um caçador de Onis. Seu treinamento ele consistia no desenvolvimento de algumas técnicas de luta, alguns reflexos, compreensão de todos os aspectos relacionados com a água e seus atributos e, claro, do treinamento de explosão muscular e de resistência cardiovascular. Se vocês preferirem, eu posso até gravar um vídeo especificamente sobre o treinamento do Demon Slayer, que também são coisas bastante interessantes. Só que aí mais pra frente no anime é apresentado algumas técnicas que são provenientes do treinamento com uma concentração total, que consiste numa inspiração gradual que dá ao cérebro uma quantidade constante de oxigênio. Essa técnica, pessoal, ela dá ao usuário uma vantagem cognitiva bastante relevante, bastante absurda, e mesmo em uma situação de perigo extremo, uma coisa que inclusive é muito comum no anime, o usuário não perde o controle de seus batimentos cardíacos, ele entra praticamente no estado de flow. E para quem não sabe, pessoal, a gente já falou aqui neste canal sobre o estado de flow, sobre a mente do campeão, quando a gente começou a falar um pouco mais sobre Baki, sobre a Demon Brain, que é manifestada no cérebro do Baki. E para retomar um pouco os conceitos, a gente acabou vendo que os campeões eles compartilham de um mesmo mindset, do mesmo estado mental. Isso é bastante importante no que diz respeito à sua concentração durante alguma luta, durante alguma partida, e isso de fato é bastante relevante. E nesse estado de flow especificamente, o usuário ele entra em total concentração naquele momento, um total controle, e a sua atenção se volta exatamente naquilo que ele está executando. Ele não tem pensamentos automáticos influenciando, como por exemplo, será que eu vou errar esse lance, esse soco, será que eu vou tomar um soco? Porque esses pensamentos podem atrapalhar nesse estado de concentração, e a gente sabe que o desempenho mais alto do atleta, esse nível de ativação de estado mental mais alto, ele se encontra quando ele está em seu ápice, é que a gente fala que o atleta está em estado de flow, ele está em completa conexão com a sua atividade. E além da concentração total, existe também algumas técnicas de respiração, que são basicamente uma junção de Kendo, e essa respiração acaba dando ao usuário no anime mais força, mais velocidade, mais resistência, fazendo com que ele possa rivalizar-se com os Onis, que por si só já são muito mais fortes do que qualquer ser humano comum. Além de aumentar todos os seus atributos como respiração, desaceleramento de batimentos cardíacos, quando necessário também ele faz uma vasoconstrição para que o usuário não perca muito sangue depois de receber um ferimento grave. Mas então, pessoal, vocês começam a pensar o seguinte, cara, será que isso realmente tem um laço com o mundo real? Será que isso realmente poderia existir? Porque afinal a gente começou a ver sobre o estado de flow também, sobre coisas parecidas aqui no que diz respeito ao mindset, inclusive a técnicas de respiração. Será que isso é relevante? E por mais incrível que pareça, muitas técnicas de respiração são reais, mas é claro que diferente do que é apresentado no anime. Claro que você não vai se tornar um cara extremamente poderoso dessa forma somente utilizando a respiração, mas isso vai fazer uma diferença realmente significativa. No mundo real, por exemplo, a gente tem limitações musculares no que diz respeito ao abastecimento de oxigênio. Então não vai ser aumentando o aporte de oxigênio da sua musculatura que realmente você vai conseguir ter um nível de inervação e ativação de unidades motoras a ponto de utilizar completamente a sua musculatura
musculatura naquele ponto. No strongman, por exemplo, no powerlifting, é muito comum a gente começar a ver atletas utilizando a apneia. Consiste em você fazer uma alta inspiração de ar para que durante a execução do exercício você não necessite respirar. Isso faz com que toda a musculatura envolvida durante a execução desse exercício se mantenha contraída. E isso não dá espaço, por exemplo, para se o cara estiver fazendo um agachamento, um levantamento terra, porque se por um acaso esse cara acabar soltando sua respiração nesse momento, acabar de repente de alguma forma relaxando alguma musculatura que faz parte da sustentação de articulações importantes, ele pode se machucar. Imagina só o cara pegando um peso extremamente pesado, às vezes o dobro, o triplo do próprio peso corporal no agachamento com uma barra super pesada nas costas. É claro que acima da concentração dele ele vai precisar ter essa ativação muscular. A gente sabe que isso realmente acontece. Inclusive, se o atleta não estiver preparado para fazer essa execução, para fazer essa apneia, pode até acontecer de faltar um pouco do fluxo de oxigênio para o cérebro e ele, depois da execução do exercício, na retomada, ele acabar desmaiando. Ou até mesmo uma coisa mais grave, se ele tiver um nível de hipertensão arterial mais elevado, isso pode ser um risco, trarem a apneia e permanecer dessa forma fazendo bastante força. Eleva bastante a sua pressão arterial, de fato, e se ele tiver algum risco e já tiver uma pressão arterial mais elevada, isso não é indicado. Portanto, essa apneia, na verdade, não é indicada para pessoas que são destreinadas. Sim, é uma técnica e depende também de uma avaliação, tanto por conta do educador físico, de um médico cardiologista, principalmente, que está acompanhando o caso das pessoas. Por isso que antes do exercício físico a gente tem que fazer sim um check-up, a gente tem que sim tomar conta um pouco da nossa saúde para ver se realmente não existe algum tipo de risco do exercício para nós. Bom, e é claro que além dessa apneia, eu acabei de lembrar uma coisa também, existe um cara do universo de Bach, se eu não me engano é o Speck, que ele também tem um exercício de apneia, ele segura sua respiração e ele executa os golpes com a maior eficácia, com a maior eficiência possível. Então esse é um cara que também a gente tem vídeo no nosso canal, se você quiser dar uma olhadinha, é bastante interessante porque traz laços com a realidade também, bem importantes e fazem relação com o que a gente está falando aqui. E além da apneia, a gente sabe que também no anime de Demon Slayer existe a técnica da respiração lenta, que consiste em jogar bastante ar para dentro aos poucos e expirando esse ar. E essa técnica tem um efeito de aumento da concentração, de calma, com a diminuição da frequência cardíaca. Inclusive, é uma técnica utilizada por muitos militares que utilizam algumas armas longas, principalmente franco-atiradores, alguns snipers. Em determinada situação de tensão, precisam se manter calmos e precisam estar totalmente concentrados para não errar o tiro. E aqui, essa técnica a gente utiliza muito na psicologia esportiva, para quem trabalha inclusive com times de futebol, para quem trabalha com atletas individuais, com esportes coletivos, inclusive existe até psicólogos esportivos em esportes, e isso de fato é bastante importante, já tem demonstrado que faz a diferença para um atleta de esporte, mantendo o seu nível de concentração, de reação, de tempo de reação, que são coisas extremamente importantes para os esportes. E principalmente tomada de decisão. Acontece o seguinte, quando você realiza uma respiração desta forma, a ponto de você fazer uma inspiração, você segurar um pouco esse ar e você expirar este ar como se fosse uma bexiga se esvaziando de forma bastante lenta, você tende a diminuir pontos aqui de ativação simpática do seu organismo. Isso faz com que exista uma diminuição na sua variabilidade cardíaca. O que isso gera para o seu organismo? Na verdade, se você estiver nervoso, por exemplo, se você tiver que apresentar uma prova, se você tiver que se preparar para uma luta, se você tiver que tomar decisões importantes durante uma partida, por exemplo, de futebol, então de repente num esporte, na verdade os níveis de estresse e ansiedade, eles podem atrapalhar no sentido de você conseguir recuperar alguma memória de longo prazo, na hora de você fazer a execução de um movimento fino, um movimento que precisa de bastante atenção, que não pode ter influência externa, você precisa se concentrar na execução daquele movimento, daquela técnica especificamente, e principalmente a níveis de ansiedade. Muitos atletas que ficam ansiosos antes de uma partida, antes de um jogo, por exemplo. Inclusive, como técnica para manejo da ansiedade, a respiração é algo que já há muito tempo já é bem vista. Eu particularmente gosto muito da aplicação tecnológica desse conceito na psicologia esportiva. Pra vocês terem uma ideia, existe um aparelho que é um aparelho de biofeedback que faz a captação e leitura dessa variabilidade de frequência cardíaca, que na verdade não tem muito a ver com taxa de batimentos cardíacos, mas sim um intervalo entre esses batimentos. A gente sabe que dependendo
dependendo da variação desses intervalos dos batimentos cardíacos, existe uma maior predisposição ou menor a estresse, uma maior resposta dos neurônios simpáticos. Só que aí algumas pesquisas viram o seguinte, que você realizar uma respiração, você consegue diminuir essa variabilidade. Ao mesmo tempo, quando isso acontece, existe também algo que a gente consegue mensurar através de neurofeedback, que é o eletrocefalograma, que é colocado pontos aqui. Algumas ondas cerebrais de estado de relaxamento, elas tendem a aparecer mais. Ou seja, quando você respira dessa forma, quando você realiza a respiração, você tende ao ponto de diminuir sintomas de estresse, diminuir variabilidade cardíaca, manter seus batimentos cardíacos um pouco mais baixos e também com uma variabilidade cardíaca mais baixa, ao ponto de você também ativar ondas cerebrais, que são as ondas alfa, principalmente, que são ondas que remetem a uma frequência de onda cerebral associada ao estado de relaxamento. Então, isso de fato é bastante importante para o atleta realmente relaxar e se manter mais calmo. Só que aí o grande lance é que realizar por si essas técnicas não vai fazer imediatamente com que o cara entre nesse estado de relaxamento. Porém, isso é um treino. Quanto mais o indivíduo meditar, entrar nessas ondas relacionadas com o estado de relaxamento, de calma, de meditação, quanto mais ele repetir os processos de respiração, existe esse emparelhamento de resposta da técnica de respiração, resposta de diminuição dos níveis de ansiedade, diminuição do estresse. Isso quer dizer o quê? Quanto mais o cara treinar essa técnica, mais relaxado ele vai estar naquele momento, mais facilmente ele vai entrar no estado de flow, no estado perfeito de ativação, de sincronismo com o seu físico e sua mente, a ponto de te deixar concentrado e preparado para um jogo, para alguma técnica específica. Isso é tudo que a gente mais quer no esporte. Então isso é realmente importante, isso faz a diferença, mas é claro que o anime acaba exagerando em alguns pontos aqui. Então, por mais que o anime apresente todas essas técnicas aqui pra gente, é claro que tudo isso é exagerado. Não tem como a gente resistir a veneno, não tem como a gente ficar tão overpower somente pela respiração. Claro que o treinamento faz parte, claro que a técnica, o quanto aquele cara treinou aquela técnica, tudo isso faz parte. A experiência que ele tem naquela determinada atividade, isso tudo importa da mesma forma. E já a técnica de vasoconstringir, ou seja, de diminuir o calibre aqui de alguns vasos sanguíneos, isso só pode acontecer na verdade, o corpo libera adrenalina. Na verdade, a vasoconstrição, ela acontece de forma periférica na presença de adrenalina. Já a vasodilatação só pode acontecer quando o corpo realmente libera adrenalina na corrente sanguínea. Evento que, na verdade, acontece especificamente na tentativa do seu corpo de mandar um pouco mais de aporte de oxigênio para a sua musculatura, ao ponto em que existe uma vasoconstrição ao mesmo tempo acontecendo no seu sistema entérico. E aí já não é hora de digerir alimentos, existe a necessidade de desvio de fluxo sanguíneo momentâneo aqui para as regiões periféricas, para a musculatura. Essa relação de vasodilatação e vasoconstrição, a presença de adrenalina, de noradrenalina, acontece basicamente em situações de exercício físico, de estímulo de exercício físico, situações de luta, de vida ou morte, situações de estresse. Que tudo isso acontece, na verdade, diferente do anime, de uma forma bastante generalizada e não tão concentradinha, tão localizada como o anime apresenta pra gente. Pessoal, é basicamente isso. Então, existe sim bastante relação que a gente pode apontar sobre o anime Demon Slayer, sobre as técnicas de respiração com a vida real. Depois pesquise um pouco mais, eu vou deixar alguns links para vocês sobre psicologia esportiva, sobre tudo isso que a gente falou. Realmente um assunto bastante interessante. A gente começa a entender como o estado mental, como que o estresse acaba influenciando no seu rendimento esportivo, acaba te influenciando caso você precisa fazer alguma apresentação, ou falar em público, ou determinadas situações em que você precisa se manter calmo, mas que o estresse pode ser um evento que atrapalhe o seu rendimento. E aí, galera, se você curtiu, não deixe de deixar seu like, seu comentário, isso é muito importante para o nosso canal continuar crescendo. Se você tem alguma sugestão de tema, coloca aqui pra gente também, que a gente vai estar lendo todos e separando os melhores para fazer novos vídeos para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.